Boa noite. Dando seguimento ao nosso primeiro encontro de estudos árabes em diálogo, tenho a felicidade de apresentar minha querida amiga e colega, por que não ex-aluna, minha ex-companheira de trabalhos, em várias localidades, né, a gente se deparou. Eu vou fazer uma mini apresentação da Isabelle Cristine Soma de Castro, doutora em História Social, com estágio doutoral na Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, na Universidade de Cambridge. Ela também foi mestre pelo programa aqui, no âmbito do DLO, de Língua, Literatura e Cultura Árabe, desta universidade. Concluiu um pós-doutorado pelo Departamento de Ciência Política, também da USP, período no qual também foi Visiting Scholar no Arnold Salzman Institute of War and Peace Studies, na Universidade de Colômbia, com bolsa FAPESP. É pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRI, aqui da USP, e integrante do grupo de pesquisa sobre a Tríplice Fronteira da Universidade Federal, GTF, UNILA. Bem-vinda, Isabelle, que vai nos presentear, nos possibilitar esse trabalho, um workshop, Oriente Médio na mídia, como ler nas entrelinhas. Com você a palavra. Muito obrigado. Obrigada. Shukran, Michel. Muito obrigada. Sabah al-Khair para as pessoas presentes né, no vídeo, aí na internet. Eu queria agradecer muito o convite. Eu fiquei super honrada em participar do Conselho Científico e também oferecer um workshop nesse evento, que eu acho super importante. Eu estou super feliz de estar aqui e de estar participando. E eu estou vendo que muita gente está empolgada. Enfim, Michel, equipe organizadora, obrigado. Isso é essencial para a gente, que pesquisa mundo árabe e suas externalidades, né? A minha proposta aqui de falar sobre Oriente Médio na mídia, como ler nas entrelinhas, vem do meu trabalho de mestrado feito no Departamento de Letras Orientais, sob a orientação do professor Mamed Jarouche, quando eu trabalhei jornais, a Folha e o Estado. Mas hoje eu vou estender um pouco o que eu vou falar, né? Eu vou primeiro falar sobre como funciona a opinião pública e falar um pouco de teorias da comunicação. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a criticar a imprensa, mas é uma crítica um pouco sem embasamento, né? Então, se a gente precisa criticar, é legal a gente ter algum embasamento teórico. Ainda mais a gente aqui que é acadêmico, né? Estamos lidando com um embasamento teórico para também estudar o empírico. Vou falar um pouco dessa minha pesquisa de mestrado, que foi concluída, defendida em 2007, e vocês vão falar, mas que antigo, não sei o quê. Então, é interessante a gente estudar o que acontecia antigamente dos jornais e ver que muita coisa não mudou. Ou mudou, será? Vamos ver. E vou falar também um pouco sobre o Oriente Médio hoje em dia, na cobertura da imprensa brasileira e internacional. Então, lá atrás, em 1922, um longínquo 1922, mais de 100 anos atrás, um teórico, na verdade, alguém que trabalhava com relações internacionais e que também começou a trabalhar com opinião pública, que é o Walter Lippmann, escreveu um livro sobre opinião pública, né? Ele falava, na época, que a mídia é um intermediário essencial para compreender o mundo. Isso continua acontecendo, hoje em dia também com as redes sociais, né? A mídia filtra, seleciona... Oi. Tá ruim o microfone? Melhorou?
Então, vamos continuar aqui. A mídia, ela filtra, seleciona e apresenta os eventos. Então, o que quer dizer? Que é esse intermediário entre o que está acontecendo, essa realidade, né, dos fatos, o que acontece no mundo e as pessoas. Então, portanto, ela influencia a nossa visão de mundo, né? Tem um grande poder de formação da opinião pública em geral. E isso impacta muito a sociedade, né? O que a gente pensa dos outros, o que a gente pensa da política, da cultura. E, obviamente, há uma distância entre a realidade e a percepção das pessoas, né? Realidade não existe, na verdade. Realidade é o que é representado dela e o que a gente percebe sobre ela, né? E a mídia é central nessa percepção. Então, a verdade é o que a gente percebe também, muitas vezes, né? Então, o que se falou muito de mídia tradicional, alguns teóricos também lá atrás falaram bastante, né? Como o Bourdieu. Ele tem 2 livros sobre um sobre a televisão e outro, a opinião pública não existe, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Né? Segundo Bourdieu, a opinião pública é o resultado da manipulação midiática e das relações de poder no campo social. Eu ficaria mais com essa parte de relações de poder no campo social, né? A mídia, os veículos de comunicação, eles têm uma certa tendência a dizer que eles são isentos, né? Mas são empresas com donos, num sistema capitalista. Então, essa isenção passa por esse filtro, né? Se é que tem isenção, mas enfim. Já o Chomsky foi mais além, né? Ele, no livro Manufacturing Consent, que ele escreveu com o Edward Herman, ele fala da manipulação intencional perpetrada pelas elites econômicas e políticas através da mídia corporativa. Então, segundo Chomsky, essas elites elas operam através da mídia, através dessa mídia corporativa. Agora, falar brevemente sobre redes sociais. Dava para fazer uma apresentação inteira sobre redes sociais, mas eu não estou me propondo hoje a isso. Por quê? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, hoje em dia, a gente recebe mais informação através das mídias sociais do que até jornal, né? Muito pouca gente está lendo jornal, e os jornais estão inserindo suas notícias, seus artigos nas mídias sociais. Então, você hoje entra no Instagram, você tem lá a página do Estadão, da Folha, com várias pílulas, né, de informações trazendo as notícias, né? Então, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, o X, o antigo Twitter, são mídias que a gente se torna mais passivo e as notícias são menos diversas, né? Isso tudo por causa do algoritmo. Então, se você gosta de... Por exemplo, eu sou palmeirense. Então, o que aparece mais de notícia, para mim, aparece mais do Palmeiras, né? Então, se eu estou vendo sobre o Oriente Médio, sobre um país especificamente, aparece mais sobre aquele. E se eu tenho um viés, esse viés vai ser respeitado por essa mídia. Então, o que vai acontecer? Esse viés vai aparecer mais na minha rede social. Então, isso cria polarização e bolhas, né, por causa desses algoritmos. Essas redes, então, exploram estereótipos também e fatos que interessam maior audiência. Então, coisas virais, coisas que acontecem... por exemplo, um vídeo que é muito popular, provavelmente todo mundo vai ver. Né? Vai ver, mesmo que você não tenha aquele viés, provavelmente esse vídeo viral vai passar por alguma das suas mídias. Né? E acuidade e veracidade não importam. Né? Os jornais ainda estão mais ligados, a mídia corporativa ainda tem uma âncora não na verdade, mas uma representação mais próxima. As redes sociais é aquela festa, e agora, com a falta de controle, a gente retirado
há pouco tempo, a Meta e o X, acho que não tiraram ainda do Brasil, não sei, não estou a par ainda direito, mas eles disseram que não vão tirar por causa da legislação brasileira, mas nos Estados Unidos já tiraram. Então, diversidade, discurso de ódio, etc. e tal, continua rolando. Então, tem alguns conceitos fundamentais da teoria da comunicação que é importante a gente ter em mente, né? Que são o agenda setting, o framing e o gatekeeping. Eu vou traduzir já para vocês. Os jornalistas são conhecidos como gatekeepers, né? Eles selecionam a informação. Então, hoje em dia, os influencers estão mais com esse papel de gatekeeper do que os jornalistas, né? Eles decidem quais informações passarão por esses portões, né, que seria o veículo midiático, e o que vai chegar ao público. Então, são eles que decidem o que você vai ler, né? É o jornalista, é o editor, é o pauteiro, é o produtor, etc. e tal. Eles vão escolher o que você vai ver. Deixa eu te falar que eu acho que vai estar gravado lá. Você não precisa gravar inteiro. Vai ter gravação no YouTube. Você não precisa. É mais fácil para você. Vai ficar muito tempo aí com o braço levantado, vai machucar você. Então, eles selecionam o que é notícia e o que não é, o que pode ser ignorado, né? Eles determinam a hierarquia, o destaque e o espaço. Então, são esses editores, esses pauteiros, esses produtores não, eles não determinam, mas são os editores que vão falar, olha, o que vai entrar no jornal de hoje, onde que vai ficar cada coisa, e a gente sabe que o que fica em cima, o que fica em cima vai ter mais destaque, o que fica embaixo terá menos destaque, e a mesma coisa das chamadas, né? Então, agenda setting a tradução literal é definição de agenda, é dizer o que os assuntos que são importantes. Então, o jornal, o seu influencer vão destacar o que eles acham importante. Mas o que eles acham importante, muitas vezes, não é realmente importante. É importante para eles, para o veículo deles, ou para o interesse ou viés que esse influencer tem, né? Então, como funciona o agenda setting, né? Essa escolha não vai fazer exatamente você pensar do jeito que eles querem, mas, pelo menos, vai falar sobre o que você vai pensar. Então, você vê no noticiário, que depois eu vou falar mais sobre isso, tem uma notícia que aparece direto, tem um assunto que aparece direto, tem outros que não aparecem. Então, não é à toa, existe um interesse por trás desse influencer, desse editor, desse veículo, para que essa notícia apareça mais. Quanto mais atenção dada, mais relevante esse assunto se mostra para você. Então, se ele se repete muito, você fala, nossa, isso é importante, eu tenho que estar informado sobre isso, né? Um exemplo que eu sempre cito é o programa nuclear iraniano, né? A gente ouve, para quem lê a parte de mundo, né, dos jornais, a parte de internacional, fala-se muito do programa iraniano, mas com pouca informação, né? Por que ele começou esse programa nuclear? Por que eles têm tanta capacidade assim? Então, é uma coisa tipo, a gente ouve mais, tem que acabar esse programa, estamos tentando acordo, mas a gente não... O foco é muito grande, como se fosse um grande problema mundial, né? Enquanto o programa nuclear israelense não se fala muito. É interessante, né? Aliás, até Israel negou durante muito tempo que tinha um programa nuclear, a bomba nuclear, etc. E o tratamento dado aos talibãs para as mulheres é horrendo, mas é tão recorrente. Por que a gente não ouviu falar do programa, como a Arábia Saudita trata as mulheres, como outros países tratam as mulheres? Aliás, também é importante notar que nós, latinos, temos os piores índices de feminicídio
do mundo, né? Então, era bom a gente falar um pouco sobre feminicídio na América Latina. Tem aqui o jornal, eu acho interessante essa página, né? Você vê essa foto enorme de Gaza, né? As pessoas, jornada, uma longa e dura jornada de volta ao que restou de casa, né? Essa foto me chamou muito a atenção, que ela é muito grande, mas ela não mostra a dor das pessoas, né? Ela está distante, mostra uma multidão, é uma foto linda que se abriu, né, em várias colunas aqui, mas você vê que é um grande nada, não te aproxima, né, da dor dessas pessoas, né? Só dá uma dimensão numérica, e é uma coisa muito comum que a gente vê, né? Os palestinos, os afegãos, enfim, muitos são vistos como uma grande massa que não tem nome, que não tem história, enfim. Então, e tem outra questão que é o framing, que é o enquadramento. Então, você já passou pelo gatekeeper, você já passou pelo agenda setting, a notícia saiu, só que ela sai enquadrada de um jeito, muitas vezes, nem sempre tão interessante, né? Então, o enquadramento é uma forma como os meios de comunicação apresentam e contextualizam as informações. É como elas te entregam essa informação. Então, o jornal vai lá, faz uma cobertura sobre, sei lá, o programa nuclear iraniano, como eu estava falando. E não fala que esse programa começou com uma questão de... eles precisavam enriquecer urânio para fazer raio-x e tratamento oncológico, por causa das sanções também do Ocidente. Então, eles precisavam desse programa para fazer tratamento oncológico. Onde a gente lê isso? A gente não lê, né? Isso não é falado. Então, como funciona também... como isso é tratado, né, pelos jornais? Certos aspectos da realidade se tornam mais salientes do que outras, né? Então, existem interesses que sobressaem entre outros. Apresenta também uma estrutura interpretativa para compreender os eventos, né? Tem, às vezes, muitas informações estão muito lá no pé. Então, a sua atenção, muitas vezes, chega até o terceiro parágrafo. Então, a partir do terceiro parágrafo, já antigamente, hoje em dia, então, acho que nem o terceiro parágrafo, né? A gente fica mais nas manchetes. E as manchetes, os títulos, eles entregam também um enquadramento que esse jornalista, que esse editor, que esse fechador de jornal, ou, enfim, julga importante, muitas vezes não é. Define problemas, diagnósticos, julgamentos morais e soluções, né? Também muitos artigos trazem editoriais, artigos e mesmo reportagens trazem ênfases que não são dadas, que muitas vezes são que trazem só um lado, e muitas vezes esse lado é muito repetido, e esse framing continua durante toda a cobertura. Um exemplo que eu acho interessante é esse de falar de grupo terrorista, a diferença entre terroristas, guerrilheiros, insurgentes, combatentes pela liberdade, né? Tem gente que é sempre terrorista, se é árabe é terrorista. Então, há pouco tempo atrás, eu lembro que teve um atropelamento em uma cidade pequena da Alemanha, e aí eu falei assim, puxa, não estão falando que é terrorista, então a pessoa é branca, não é árabe. Aí eu fiquei sabendo que era um árabe, só que era um árabe que era contra o Islã. Então, até um árabe que era contra o Islã e falava coisas contra a Arábia Saudita e não sei o quê, até ele não é terrorista. Quem é terrorista é um árabe que provavelmente falou Allahu Akbar. Então, tem uma cobertura, uma coisa que... isso o Edward Said falava muito, né? Que quando teve o atentado em Oklahoma, quem provocou o atentado era um homem branco católico.
quando aconteceu o atentado, chamaram o Edward Said para falar sobre o atentado. Nem sabiam o que era, mas já chamaram um árabe, um palestino, professor de Colômbia. Ele falou, gente, a gente nem sabe o que é, quem foi, e no final das contas foi um cristão branco, etc. e tal, que matou criancinhas, destruiu um prédio, etc. e tal, e foi condenado à morte, né, no final. Então, e também tem a questão dos prisioneiros palestinos hoje em dia, né? Eles são prisioneiros ou são reféns? Muitos deles estão detidos sem julgamento há muito tempo. Eles estão, desde que começou a guerra, também muitos foram aprisionados, foram encarcerados sem nenhuma acusação. Então, será que eles também não são reféns? Né? É uma pergunta. Aqui vamos falar um pouco sobre orientalismo. Eu estou falando também sobre orientalismo que tem mais a ver com o trabalho que eu fiz no meu mestrado, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, o que me chamava a atenção da cobertura? Eu fui jornalista, trabalhei em veículos do Brasil, do exterior, em editora, em vários lugares. E o que me chamava a atenção bastante, né? É como o Oriente era misterioso, ou era violento, ou era estranho. E toda aquela magia me trouxe aqui para o árabe. Eu vim fazer letras árabes, vim fazer graduação. Eu fiz 3 anos de graduação, depois eu mudei para o Japão e tive que largar, enfim. Eu vim assim falar, nossa, esse povo é diferente, né? Eu não sou descendente árabe, nunca tive muito contato. E aí eu li o livro do Edward Said, Orientalismo. Aí eu percebi que os árabes eram iguais a mim, a nós, a todo mundo. Não eram pessoas estranhas, né? Claro que eu tive amigos descendentes de árabes. Aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade árabe super forte. Mas aqueles árabes, né, eles pareciam tão diferentes. E eu li o livro dele e isso me deixou, me deu um clique, né? Então, o que é o orientalismo para o Edward Said? É a desqualificação do outro com o uso de estereótipos e preconceitos, né? Essa aqui é uma frase dele, né? É um estilo de pensamento baseado na distinção ontológica e epistemológica feita entre o Oriente e a maior parte do tempo o Ocidente, né? Como se tivesse uma grande diferença entre Oriente e Ocidente, como se as pessoas lá fossem completamente diferentes. Não, somos todos humanos. E onde está essa divisão, né? Essa divisão está mais no nosso imaginário ou existe, né? Então, é o poder, né? Ele fala que é o poder, são pessoas poderosas, elites, governos, etc. e tal, usando conhecimento para se favorecer. E também, principalmente, a academia, né? Ele falou que existia 3 sentidos para o orientalismo. O acadêmico, o que muita gente aqui, muitos tradutores, ficaram tocados, né? Mas eu acho que ele estava falando mais de trás, e não estava falando tão mais do final do século XX, e na comunidade também americana, né? Tem o sentido imaginativo, que tem a ver com os romances que foram feitos, principalmente no século XIX, quadros, né, que tinha aquela sensualidade da mulher. E muitos veículos de imprensa também têm isso. Então, tem uma pesquisa muito interessante sobre a National Geographic, como ela criou esse Oriente diferente. Então, eu li a revista Manchete também na década de 80, e acho que nem existia mais a Manchete, e eu lia umas antigas, assim, e falava da guerra civil no Líbano, e aquela coisa estranha. Então, esse imaginário também foi muito explorado por escritores, por artistas e também a imprensa, né? E tem o discurso, né, que é fundado especificamente na diferença. Existe muita crítica em cima do o discurso não tem a ver com os outros dois, né, mas está inserido nos outros dois. Mas eu não vou entrar nesse debate. Então, para o Said também, esse aqui é um clássico, né, orientalista, que é o Indiana Jones, numa cena de um dos primeiros filmes dele, lutando contra um árabe. Agora você vê, ele tem um dente, dá para ver de longe aqui, mas ele tem um dente, tem uma barba, um cara todo
de preto, esquisito, com uma espada. E no filme ele fica 3 horas lá fazendo um montão de coisa com a espada, vai lá o Indiana Jones e dá um tiro nele, ou puxa ele eu nem me lembro direito, com o chicote dele, né? E resolveu, tipo, que tonto que é esse árabe, né? E o cinema traz muito dessa ideia do árabe ou violento, ou meio tonto, ou a mulher, né, sedutora. Tem bastante filme, e até desenho animado, né? Tinha aquele do... Qual que era aquele do... Um da Disney, aí, enfim, tem de tudo. Aladdin, exatamente. Então, o Edward Said falou que 4 dogmas sobrevivem, né? Pelo menos o livro é de 78, mas alguns deles ainda se mantêm. Então, essa oposição entre o Oriente, que é aberrante, subdesenvolvido e inferior, e esse Ocidente, racional, desenvolvido, humanitário superior. Eu coloquei entre aspas Oriente e Ocidente porque é uma criação. E que Ocidente é esse? Que Oriente é esse, né? É uma criação arbitrária, e isso o Said também falou muito nos textos dele. Existe uma preferência em representar a civilização oriental clássica, né? Então, o que é bonito é o pré-islâmico, o que não está envolvido também diretamente com o Islã, ou se não grandes palácios, ou que tem a ver com muito pouca coisa de literatura, de arquitetura, né? Não, nada exatamente atual trazido para essa coisa de grandiosidade, né? Quando se fala de Oriente. Fala-se de Oriente eterno, uniforme, incapaz. Ele é sempre assim, sempre... Isso é um contrassenso com o anterior, mas o Oriente sempre vai ser essa coisa subdesenvolvida, estranha, violenta, né? E o Oriente deve ser temido e, portanto, controlado. Então, essa ideia de que o Oriente é perigoso, é violento, é incontrolável, precisa desse controle, e esse controle tem que vir de europeus, tem que vir de americanos, seja lá quem for. Aqui um pouco uma ideia que também existia muito em jornal. Se falava, quando eu trabalhava em jornal, em exterior, na editoria de exterior, quando morre um europeu é uma tragédia. Quando morre 300, 500 africanos ou latino-americanos, é uma notícia desse tamanho. Então, isso daí é um pouco... o que está em verde, morreu, é uma tragédia. O que está em amarelo é mais ou menos. O que está em mais escuro, que é a África subsaariana, é assim, totalmente deixado de lado. Então, vocês podem perceber, a cobertura sobre a África subsaariana é ridícula nos jornais, né? Apesar de a gente ter tantas raízes, tanta coisa em comum com a África subsaariana e os próprios americanos também, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu fiz para o meu mestrado sobre o tratamento de árabes e muçulmanos na mídia. A gente sabe que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Então, eu tratei os dois juntos aqui, mas eu vou falar de alguns povos que não são árabes, então eu vou chamar a atenção. Então, o meu mestrado é Orientalismo na Imprensa Brasileira. Ele está disponível no Teses USP, mas quem quiser ler, eu vou deixar um QR Code no final. Como árabes e muçulmanos foram retratados antes e depois de 11 de setembro de 2001, dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Então, a minha ideia é fazer uma comparação. 11 de setembro foi importante para a mudança? Houve alguma mudança depois de 11 de setembro? A cobertura desses jornais foi pior em relação a árabes e muçulmanos depois de 11 de setembro? Eu peguei períodos 6 meses antes e 6 meses depois. Então, o meu corpus eu li um jornal, os dois
jornais num período de 1 mês, 6 meses antes, e 1 mês, 6 meses depois. Então, eu estudei 4 meses, 2 meses da Folha, 2 meses do Estado de São Paulo. Eu li tudo. Naquela época, eu tinha feito a busca nos arquivos e eu vi que ela tinha um problema. Então, eu resolvi ler jornal por jornal. Só que eu li só as editorias diárias e tirei a de esportes, porque a de esportes falava sobre turf, sobre futebol, e eu acho que não estava dentro do meu escopo, não ia trazer uma imagem real, porque também falava sobre localidades e não sobre coisas nessa localidade, né? Então, eu incluí nessa pesquisa todos os países árabes, né, que faziam parte da Liga dos Estados Árabes, e os de maioria muçulmana, né? Então, países que eu vi que tinha mais de 50% de população muçulmana, eu incluí. E, obviamente, menções à comunidade árabe brasileira e muçulmanos, né? E selecionei também, dentro desses países, os temas e palavras mais frequentes, que estavam dentro dessas notícias que abrangiam esses países, né? Eu usei conceitos do orientalismo e uma abordagem da análise crítica do discurso. Então, aqui é o resultado do primeiro período, né, que eu fiz aqui. Então, deixa eu ver se eu... Então, qual foi o assunto que mais se destacou em ambos os jornais? Você vê que ambos os jornais destacaram, em primeiro lugar, a Palestina, né, Israel, Macedônia, apesar de Israel não ter mais de 50% de árabes, eu incluí pela questão palestina. Também se falou sobre Macedônia e Afeganistão. Você vê que os 3 jornais estavam em consenso, né? Então, por que isso acontece? Puxa, Isabel, coincidência, né? Não é coincidência. É porque eles são alimentados por agências de notícias. Então, vocês veem o primeiro gatekeeper, aí quem é a Agência de Notícias Internacional. Eles jogam um caminhão de notícias sobre tal assunto, aí as próprias redações falam, isso tem que dar, isso não tem que dar. Então, as notícias que você lia num jornal, você lia em outro também. Então, aqui, 43% do total de 125 textos sobre árabes e muçulmanos foi só sobre Palestina e Israel nesse primeiro período, na Folha. No Estado de São Paulo foram 48, foi mais ou menos igual, se bem que na Folha foi 34% do total, né, e no Estado foi um pouco menos. Você vê que na Folha era um pouquinho mais, mas vocês veem como os números são um pouco parecidos, né, não são tão distantes assim. Agora, Afeganistão antes de 11 de setembro. Olha que interessante. Tinha muita notícia do Afeganistão antes de 11 de setembro que não estava muito no nosso escopo de um país importante para estar sendo noticiado, né? Um país muçulmano. Outra coisa interessante, olha só como violência, o tema violência se destaca, né? 60% dos textos que falavam de árabes e muçulmanos na Folha de São Paulo eram sobre temática de violência. No Estado de São Paulo foi bem menor, olha que interessante, 47,02%. Cultura, quase nada, né? Não se fala nada, porque, puxa, no mundo árabe não tem cultura? Que coisa, né? Fontes internacionais, 78% dos textos eram de fontes internacionais, que são agências internacionais de notícias e jornais como o New York Times, principalmente. E no Estadão também um número bem grande, né? Então, o que eu encontrei nesse período, né? Eu fiquei impressionada com as matérias do Afeganistão antes de 11 de setembro, né? Então, parecia que existia já um grande interesse no Afeganistão antes de 11 de setembro. A cobertura que mais se destacou sobre o Afeganistão foi da destruição dos Budas de Bamiyan. Eu não sei se vocês lembram, eram Budas construídos, sei lá, no século IV, há muito tempo atrás, esse aqui é como eles eram, e o Talibã foi lá e resolveu
explodir essas estátuas gigantes maravilhosas, né? Enfim, os caras acharam que, sei lá o que eles acharam, né? Então, a Folha de São Paulo deu 13 textos sobre a destruição dos Budas de Bamiyan em 11 dias, quer dizer, mais de um texto por dia. E aí eu falei assim, nossa, realmente é importante isso, né? Vamos ver o que eles deram sobre o Museu Nacional do Iraque, que foi implodido, né? Implodido não literalmente, mas que depois da invasão americana ele foi dilapidado, né? As pessoas entraram lá, destruíram o museu, os locais, os americanos também, e venderam as peças, né? E qual a importância do Museu Nacional do Iraque? Ele é muito importante, porque o Iraque é a Mesopotâmia, então a gente tem coisas muito antigas, o começo da escrita, várias técnicas de plantação, de tanta coisa surgiu ali, e esse museu foi completamente destruído, e ele tem uma importância para o mundo excepcional. Não estou dizendo que os Budas não tenham importância, mas eu estou dizendo que um prédio cheio de artigos muito importantes, que ainda mereciam ser estudados, foi totalmente dilapidado depois da invasão americana, só que mereceu só 14 textos na Folha de São Paulo em um ano. Um ano. 14 textos. Então, você vê que os Budas de Bamiyan são mais importantes para a Folha de São Paulo do que o Museu Nacional do Iraque. Mas é para a Folha de São Paulo? É para agências. Você vê como uma coisa está ligada à outra. As agências, os jornais americanos e britânicos e a Folha de São Paulo. Mulheres afegãs também era um assunto recorrente antes de 11 de setembro. Antes. As mulheres só eram oprimidas antes de 11 de setembro. Então, a opressão era muito realçada nesse primeiro recorte, antes de 11 de setembro, e sumiu depois da invasão americana, resolveu o problema. As mulheres nunca mais foram oprimidas depois de 11 de setembro. Contém ironia aqui, tá? E essa violência... Tem uma antropóloga, a Laila Bullrod, ela fala muito que a violência que vem dos homens muçulmanos, ela sempre é realçada. Então, a violência que vem... As mulheres palestinas não aparecem. A violência que elas sofrem diariamente, com a ocupação, com o morticínio que está acontecendo lá, a gente, né, não tem tanta empatia, não aparece tanto, né? Agora, as mulheres afegãs foram muito exploradas pela mídia na questão de muitas matérias antes de 11 de setembro. Então, aqui eu estou trazendo duas mulheres para a gente ver que mulher muçulmana não é só aquela mulher de burca, de véu. Olha a diversidade, né? Não existe uma forma de se vestir. E é incrível, né? Uma mulher como a Tawakkul Karman, que foi a primeira mulher árabe a ganhar um prêmio Nobel da Paz, que é uma mulher fantástica, a gente nunca ouve falar dela, né? É uma iemenita, mulher, jornalista, dissidente, 3 filhos. Por que a gente nunca ouve falar dela? Que é uma mulher incrível. A Ilhan Omar também é uma mulher super incrível. Ela é sudanesa, mas ela se tornou americana, cidadã americana, e hoje em dia ela é deputada, né, congresswoman, representante no Congresso americano. Então, esse tipo de mulher não aparece, né? A mídia tem uma predileção em mostrar aquela mulher empobrecida, violentada, como se as mulheres muçulmanas fossem só isso. Então, é engraçado que eles mostram muito, mas não dão voz para essas mulheres. Então, quando elas aparecem, é um homem falando como elas se sentem. Tem uma matéria, até que eu cito no mestrado, que fala, era um fotógrafo da Folha que foi mandado para lá, para o Paquistão, aí ele percorre
isso acho que antes de 11 de setembro, ele percorre um campo de refugiados lá e fala as mulheres em seus véus, a opressão e não sei o quê. Ele não teve as manhas de pegar um tradutor para tentar entrevistar. Tudo bem, ele é fotógrafo, talvez as imagens falassem mais para ele. Mas a gente não tem a voz das mulheres porque eles não trazem. Então, se quer dar voz para as mulheres, não é um homem, não é um jornalista ocidental que vai falar. Então, bora, vamos botar a voz delas, né? Então, e é apenas essa violência de muçulmanos recorrentemente retratada quando elas sofrem violência, não só de homens muçulmanos, mas de outras pessoas. Tem um livro também da Rafia Zakaria, que é muito interessante, que é o feminismo branco. Foi lançado aqui no Brasil, que é super interessante, como esse feminismo é instrumentalizado até para ganhar dinheiro, né? Então, tem ONGs americanas que ganharam bastante dinheiro para repassar para as afegãs e parece que não rolou de aparecer esse dinheiro lá, né? Agora, depois de 11 de setembro, o que aconteceu, né? O que a gente tem de destaque aqui? Então, continua a Palestina e Israel. Nesse período, houve uma invasão do exército israelense nos territórios ocupados, especialmente na Cisjordânia. Então, foi uma violência enorme, assim, muita gente morreu. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Em segundo lugar, o Afeganistão. Pós-invasão, você vê que, né, não tem tanta matéria. Anteriormente, antes da invasão, foram 15 textos, né? Depois a invasão subiu para 41. E um detalhe interessante também, aumentou o número de textos sobre o Iraque, né? O Iraque ainda não tinha sido invadido, ele foi invadido em 2003. Então, olha que coincidência. Afeganistão, antes da invasão, tinha bastante matéria. Iraque, antes da invasão, tinha bastante matéria. Interessante, né? E o que a gente tem também aqui? Aí o enfoque de violência também subiu bastante. Não subiu tanto, né? Quanto que era antes? Violência 60%, 47%. Mas peraí. A Palestina não tinha sido invadida, a violência não aumentou, né, nesse período? Puxa, não. Estranho, diminuiu. Estranhíssimo, né? E no Estado também diminuiu. Que coisa. E também diminuiu o número de matérias na folha de fontes internacionais. E no Estado ficou mais ou menos igual, era 80 e poucos, está 70 e poucos. Interessante, né? A gente podia lembrar também que esse período que falava-se sobre o Iraque, o que se falava bastante sobre o Iraque? Que tinha armas de destruição em massa. Então, os jornais foram um grande megafone do governo americano, do governo britânico. Tem armas, tem armas, tem armas, tem armas, tem armas. Todo mundo acreditou, falou, puxa, mas o Saddam está cheio de arma, né? Aí, essa matéria tem 20 anos, porque ela foi publicada em 2004. O New York Times falando, a gente errou. Errou. E por que eles estão falando que erraram? Porque houve um Congresso americano fez uma investigação sobre os problemas de 11 de setembro e se verificou que não havia armas de destruição em massa. Todo mundo sabe que não havia até hoje, né? Está mais do que comprovado. Então, os jornais serviram de megafone para mostrar como era importante invadir o Iraque, né? Era importante acabar com essas armas, era importante acabar com o Saddam. Não estou dizendo, aqui ninguém está defendendo Saddam, arma, não sei o quê. Eu estou dizendo como os jornais foram usados ou se deixaram usar para justificar uma invasão. E aqui eles estão culpando, o problema foi o Ahmad Shalabi, que era um iraquiano na diáspora, que disse que tinha armas, não sei o quê. Não, minha gente, não é culpa do Shalabi. Foi lá o secretário de Estado americano na ONU dizendo, temos provas aqui,
temos provas, foi lá os britânicos pegaram um estudo, lá temos provas. Então, não tem nada a ver com o Chalabi. Né? Não tem nada a ver. E todo mundo sabia que esse cara era, digamos, duvidoso. Né? Os americanos já sabiam disso, todo mundo sabia disso. Então, isso daí é uma mentira. Né? Então, eles não querem dizer que foram levados ao... que ajudaram o governo americano, mas a gente sabe que ajudou. Né? Essa fotinha do Trump aqui, de Papa, aqui, que fofo. Né? Eu vi ele falando que botaram, que não tem nada, ele não tem nada a ver com isso, só que estava na conta dele do Twitter, da conta da White House lá também, do governo, enfim. Então, quais são as palavras que eu mais encontrei nesse período? Né? Ameaça terrorista, ataque terrorista, e é só de um lado. Né? Aí eu queria ler um trechinho aqui do Manual de Redação da Folha de São Paulo. Esse manual é de 2001, edição de 2001, então foi usada, podia ser usada nessa época, ela provavelmente foi usada nessa época. Aliás, foi usada nessa época, porque, enfim, era a edição mais nova no período. Né? Então, o que diz aqui no Manual de Redação da Folha de São Paulo? Use apenas, terrorista, guerrilheiro. Use apenas em sentido técnico, evitando a carga ideológica positiva ou negativa. O termo terrorista se refere a indivíduos, organizações e governos, quando praticam ações violentas contra alvos civis, ainda que não de maneira exclusiva. Gente, eu nunca vi eles usando para governo. Nunca vi, até hoje. Então, eles não respeitam o manual? Que pena, né? Minha época dava problema quando a gente não respeitava o manual. Mas, enfim, grupo terrorista é sempre o mesmo grupo. E a gente vê que existe um esforço de qualificar. Né? No jornalismo, usar adjetivo é desaconselhado, porque você está colocando um valor ali. Né? Então, quanto menos adjetivo você usa, mais objetivo você está sendo. Né? Então, essa é a linguagem mais querida mais almejada pelos jornalistas, mas não é o que acontece. Terrorismo, terrorista é um adjetivo super usado. Infraestrutura do terror também eu vi muito, e agora tem esses túneis do Hamas. Mas, na época, se falava muito desmantelar a infraestrutura do terror. Gente, terrorista não tem infraestrutura. Né? O cara não tem uma fábrica lá. Né? Terrorista os caras fazem num quintal, num lugar, na sala de casa, não sei o quê. Então, essa ideia de ter uma infraestrutura é só para bombardear a casa, matar civil. Então, é muito estranho. E essa ideia de infraestrutura do terror foi usada em 82, durante a invasão do Líbano, e agora eu vejo que está sendo reativada, né? Mas também com a ideia dos túneis do Hamas. Eu achei muitas palavras com a raiz terror, repetidas muitas vezes numa única matéria. Então, terrorista, terrorismo, terror, aterrorizar. Então, é muito comum nesse recorte, nesses dois recortes que eu pesquisei. Também existia o direito de se defender e autodefesa. Era só para um lado. Os palestinos nunca têm direito de se defender e de autodefesa. Também só um lado pode responder e retaliar. Então, Israel respondeu ao ataque. Existem 2 territórios que estão sob ocupação. Então, não você está sendo ocupado. Então, você não está respondendo à ocupação. A resposta é sempre... E parece que esse ciclo é só de ataque. Um lado ataca e o outro responde. Um lado ataca e responde. Sempre assim, parece, não tem, isso não tem jeito, eles são violentos, um lado é muito violento, o outro só responde. Não, existe uma ocupação, e essa ocupação não aparece. Então, palavras que a gente não vê quase? Ocupação, territórios ocupados, colonialismo, autodeterminação, independência, liberdade, apartheid.
essas palavras não aparecem muito. E, na época, eu já percebia que os jornais americanos e agências de notícias estavam começando a tirar territórios ocupados. E a mídia brasileira usava bastante. Hoje em dia, a mídia brasileira não usa. Então, quase mais de 15 anos depois, eles estão seguindo o que a mídia, que agências de notícias, que jornais do exterior estão fazendo. Então, quais foram meus principais achados nessa pesquisa, né? É um excesso de textos sobre conflito na Palestina ocupada. Então, essa ideia do árabe violento vem muito também do conflito palestino. Então, se só vê cobertura sobre Palestina, 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 violência, violência, violência. Você fala, é tudo igual, os árabes são todos violentos e eles só fazem isso porque gostam da violência, né? Por causa desse ciclo de responder. Existe uma grande ausência de vozes árabes, né? Então, as narrativas dos governos é que aparecem. O governo americano disse, o governo israelense disse. Agora, a gente tem muito pouca voz árabe. Então, quando eu vi no primeiro, nesses recortes, quem falava pelos árabes, teoricamente, pelo outro lado, como a Folha diz, era o Robert Fisk, que era um jornalista irlandês que morava em Beirute e que era bem pró-Palestina, etc. E tal. Então, quem era a voz que se defendia, que falava da defesa? Era um jornalista ocidental. Então, as vozes locais nunca foram consideradas, né? Nesse primeiro recorte, que foi antes de 11 de setembro, árabes e muçulmanos foram retratados como os principais agentes da violência, né? Que foi a questão do Talibã, da Macedônia, né? Que os albaneses da Macedônia estavam tentando... eles fizeram uma rebelião para serem mais bem tratados na Macedônia, etc. E tal. E também os palestinos que estavam tentando sua autodeterminação, estavam em luta contra a ocupação. No segundo recorte, que foi depois de 11 de setembro, árabes e muçulmanos sofreram violência, mas isso ficou em segundo plano. Então, o que se cobria mais era sobre questões militares. Os americanos estão chegando com um exército, agora desceram em tal lugar, não sei o quê. Então, se falava muito pouco sobre a violência que os afegãos, por exemplo, estavam sofrendo. E a mesma coisa na invasão, nessa grande incursão que ocorreu na Cisjordânia em 2002. Né? Também uma coisa que não aparecia no primeiro recorte foi a seca no Afeganistão. Então, o Afeganistão estava sofrendo de uma seca há mais de 4 anos, as pessoas estavam passando fome, as mulheres estavam em grande, que é a grande, né, que cuida dos filhos, etc. e tal, estavam também sofrendo com a fome, e essa informação importante só apareceu depois da invasão americana. Né? Então, os problemas sociais eram por causa da seca, não por causa da invasão. Então, quais foram as principais conclusões que eu tirei? Aqui é o QR Code da dissertação de mestrado. Quem tiver interesse, tira uma foto para ir direto para o link. Então, quais foram as principais conclusões que eu tirei dessa pesquisa? Se destacaram 2 estereótipos principais, o do muçulmano opressor, antes de 11 de setembro, e do palestino terrorista, que foi reforçado. Antes de 11 de setembro ocorreu, e depois de 11 de setembro também ocorreu. Né? Outra coisa que a gente percebe é que o Talibã é tratado como representante do Islã, sem que haja distinções internas da religião. Muitos muçulmanos... muitas associações muçulmanas falaram eles não representam o Islã, se colocaram publicamente. A gente não via isso. Então, o Talibã se mostrou como o grande representante do Islã na mídia. Né? As mulheres muçulmanas foram mostradas como vítimas e oprimidas, sem voz própria, como eu falei antes. E a cobertura ajudou a estigmatizar o Islã, especialmente pela Folha de São Paulo. O que eu percebi e que eu fiquei muito chocada é que a cobertura antes era muito parecida com a depois. Então, não mudou muita coisa.
E eu lembro que eu falei uma vez para o meu marido, falei, meu mestrado não adianta nada. Foi tudo igual. Aí ele me falou, não, esse é o achado. Continua a mesma coisa. Isso é triste, né? Então, antes havia um tipo de cobertura que não mudou muita coisa depois, né? Eu ia passar umas reportagens para análise, mas como a gente já está 1 hora avançado, então eu acho que eu vou pular essa parte e ir para a parte final da apresentação. Né? Agora eu vou falar um pouco sobre, questões mais atuais. Né? Existe, como eu disse para vocês, uma grande dependência de agências internacionais para cobertura. Os jornais não têm representantes, jornalistas no Oriente Médio. E é engraçado que a TV brasileira, quando tem um montão de repórter em Nova York, tem um escritório em Nova York, tem um escritório em Londres, aí quando acontece um grande problema, vai lá em Londres o repórter, no meio da rua em Londres, e fala, no Oriente Médio, não sei o que lá. Então, o que eles estão fazendo? Lendo agências internacionais, recebendo imagens de agências internacionais. A mesma coisa os jornais. Eles estão usando mídias que foram feitas, que passaram pelo crivo, né? Notícias que passaram pelo enquadramento, pelo agenda setting dessas agências internacionais. E tem muita tradução do New York Times. O New York Times é um jornal muito traduzido no Brasil. É considerado o maior, o melhor jornal do mundo, pelos brasileiros, pelo menos, né? pela mídia brasileira. Mas ela é muito... o jornal tem muitos problemas. Né? Saiu uma pesquisa recente que a cobertura de Gaza no New York Times e outros grandes jornais, como o Washington Post, o terceiro jornal, eu não me lembro qual que era, favoreceu muito Israel. Né? Então, eles já têm um viés muito grande e a gente traz para os nossos jornais também. Né? E uma coisa interessante, a gente chama de chapéu, né? Aquela parte de cima. Isso aqui a gente chama de chapéu, né? Essa partezinha. Isso foi também trazido, principalmente do New York Times, né? Guerra Israel-Hamas. Guerra de um país contra um grupo. Eu acho que é de um país contra a região que eles ocupam. Né? Então, eu acho que é uma guerra... Porque eles estão bombardeando Gaza inteira. Né? Não tem 1 centímetro lá que não foi bombardeado. Então, acho que essa guerra é uma guerra entre Israel e os palestinos. Né? E Gaza. Por quê? Porque a guerra também está se estendendo na Cisjordânia. A gente acha que é só em Gaza. Né? Cisjordânia está sendo reocupada, as pessoas estão sendo aprisionadas, cidades inteiras estão sendo... quarteirões inteiros estão sendo desabitados. Então, a guerra é contra os palestinos, não é contra Gaza, não é contra a Cisjordânia. É contra Gaza e Cisjordânia, contra os palestinos. E aqui é interessante essa chamada da Folha. Leia notícias sobre o conflito armado entre o Estado judeu e o grupo terrorista palestino. Tem que ter terrorista em todo lugar. Né? E aqui, eu queria mostrar essa foto que eu achei interessante. Aqui é Gaza. Né? Então, essa linhazinha aqui é que separa Gaza de Israel. Então, aqui é uma região menos habitada, tem uns kibbutz, etc. E tal. E olha aqui, a cidade de Gaza, né, como era iluminada, isso tudo antes da invasão e do bombardeio israelense. E agora eles estão aqui no escuro. Né? Então, o que comprova que é uma guerra contra um povo inteiro. Né? Então, quase a questão de a gente receber muita coisa de agência também pega os interesses desse norte global. Né? Por que a gente se identifica tanto com a Palestina? Né? Porque a gente se identifica porque
nós fomos colonizados, nós sabemos o que é o imperialismo, a gente está no sul global. Então, por que a gente vai adotar uma visão do norte global, que explora a gente, que explora outras regiões? Então, é interessante que a gente tivesse uma visão de sul global, não de norte global. Então, os veículos de imprensa conservadores, eles usam muito essa ideia de respostas e retaliações, Israel, terrorismo palestino, negociações diplomáticas. Que existe uma negociação diplomática. A gente sabe que não está rolando isso. Que tem uma opção por guerra, por militarismo. Enquanto isso, os veículos progressistas eles colocam ênfase na simetria do conflito, né, como é um exército, um dos exércitos mais poderosos, em uma população, tem um grupo lá armado, etc. e tal, mas quem está sofrendo é a população. Existe uma ocupação de mais de 6 décadas e um massacre hediondo de civis. Então, quais são em comparação ao que eu encontrava, o que a gente encontra hoje, né? O que tem de diferente? Vamos ver se tem coisas diferentes, né? Então, se fala em guerra e conflito entre Israel, o Hamas, Israel, palestinos, e não se fala de ocupação e nem de apartheid. São palavras que não aparecem mais, né? Antigamente não apareciam muito, agora desapareceu. Se trocou Gaza por Hamas, né? A guerra é contra o Hamas, o Ministério da Saúde é do Hamas, não é de Gaza. Existe também essa exclusão do histórico de mais de 6 décadas de ocupação, isso não aparece na mídia, parece que não existe. Tem uma pesquisa também da década de 90, de um grupo de Glasgow, da Universidade de Glasgow. Eles mostravam noticiário para pessoas de 17 a 21 anos, né? Mostravam o noticiário da cobertura do conflito no Oriente Médio. E aí, depois do noticiário, eles perguntavam, o que você acha? E, em geral, as pessoas ficavam confusas. Quem estava ocupando quem? Se era Israel que estava ocupando a Palestina ou os palestinos que estavam ocupando Israel. Porque o negócio não era muito bem explicado. Então, essa confusão também faz com que muita gente fale, olha, existe uma vítima aí e não são os palestinos. Existe também essa questão de colocar fontes oficiais israelenses, fontes do governo, general tal, porta-voz tal, enquanto tudo sai do Ministério da Saúde do Hamas, né? O que a gente tem visto é que muitas instituições internacionais têm dito que o número de mortos que o Hamas está mostrando é muito conservador. Então, eles só estão contando os corpos resgatados, não estão contando os corpos que estão sob escombros, porque não tem trator lá, não tem gasolina para tirar, não tem como tirar as pessoas. As pessoas estão morrendo depois de bombardeios soterradas. Então, as pessoas ouvem as pessoas gritando e não conseguem tirar as pessoas de lá. Então, não se sabe realmente o número de mortos, mas parece que são muito mais. Também uma coisa que não aparece muito é o número de soldados mortos israelenses, que é muito alto. Num conflito tão díspare, né, que você tem um exército super poderoso, que usa inteligência artificial, que tem armas poderosas, não sei o quê, está morrendo muita gente. Essa guerra é horrível para ambos os lados. Não só interessa quem gosta de guerra, né? A conversação, a questão de negociação está sendo colocada de lado, né? Do lado palestino, muitas pessoas morrem, mas a gente não sabe do que, né? Porque não tem um agente, né? 400 pessoas morreram na Palestina, a gente não sabe do que, né? Ou, quando usam, sempre na voz passiva, né? Foram bombardeadas, mas quem bombardeou, né? Sei lá, você tem que explicar, estou chegando agora, né? Então, muitos sintagmas nominais que se mantêm, né? Ataques do Hamas, esse é novo, o Ministério da Saúde do Hamas, operações militares israelenses, vítimas civis palestinas sem o agente, infraestrutura do Hamas,
retaliação israelense, terrorismo palestino, direito à autodefesa. Só um povo tem direito à autodefesa, o direito de se defender. Os palestinos não têm esse direito, segundo os jornais. Então, essas fontes são confiáveis, né? Gente do governo, fontes americanas, governo israelense, think tanks. Então, eu olhei que o Globo, o jornal O Globo, publica bastante matéria de um grupo que chama Stand With Us, que é um think tank que tem em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. E é incrível que, em 12 meses, eles publicaram 12 matérias mencionando esse grupo. Que coisa importante esse grupo, né? Incrível. Uma matéria por mês com esse grupo. Acho que que grupo tem tanta cobertura assim, né? Aí eu dei um Google e tem uma especialista aqui no Departamento de Letras Orientais, uma especialista sobre Palestina, não sei se vocês conhecem, que está até lançando um livro hoje, não, né? Enfim, né? A pessoa estuda isso, eu conheço ela há mais de uma década e ela estuda isso daí há mais de 20 anos. Você acredita que não tem uma entrevista, nada com ela? Incrível, né? Mas tudo bem. E o presidente da organização tem 10 menções. Pô, esse cara é melhor que ele. Deve ter estudado bem mais do que a nossa especialista aqui, né? Só que não, né? É um ex-membro do exército israelense. Então, a gente tem essa cobertura interessante sobre o que está acontecendo na Palestina. A gente tem uma população palestina muito grande aqui, né? Na diáspora, etc. E tal. E o grande representante dessa população é a FEPAL, a Federação Palestina. Gente, só tem 3 textos no Globo, desde outubro de 2023, que mencionam a FEPAL. E 2 desses textos é uma informação que a FEPAL está dando. Então, não é nem entrevista, não se procura. A gente não vê a FEPAL, que tem um representante brasileiro, um palestino brasileiro, uma pessoa que está disponível, super disponível. Ele já se ofereceu várias vezes para falar com os meios de comunicação. Ele não fala. Os gatekeepers não trazem a fala dele, de um membro da sociedade brasileira, eleito para essa federação. Ele não aparece. E nem a nossa especialista de Oriente Médio. Então, os gatekeepers estão gatekeepando, né? Aqui também, uma pessoa, né? Putz, quem vai desconfiar do Joe Biden? Um cara bacana, um velhinho batuta, né? E a gente ouviu essa história dos 40 bebês que foram colocados no forno, essa coisa absurda, né? E eu lembro que um dia eu estava numa consulta médica, aí tinha um programa feminino na Globo que estava passando para o jornal, né? Aí a Patrícia Poeta, falando com acho que era o Tralli, né? Então, Tralli, você viu essa história dos 40 bebês, não sei o quê, e todo mundo. Eu fiquei chocadíssima também. Eu falei, gente, esse é o cúmulo. Os caras tiveram tempo, os caras invadiram o lugar, tiveram tempo para queimar 40 bebês, abriram 40 fornos, acharam os 40 bebês, enfiaram os 40 bebês. Esses caras são loucos, né? E depois foi o presidente americano e disse, eu vi as fotos. Isso aconteceu. Mas depois veio a Casa Branca e desmentiu. Falou, não, o que ele quis dizer é que ele leu isso daí na imprensa, não sei o quê. Então, a gente confia, né, no Bush, aquele cara bacana também, que falou que tinha armas de destruição em massa no Iraque. A gente confia no o bom velhinho do Joe Biden. E você vê que esses governos que estão pautando a imprensa não são tão confiáveis assim, né?
Aqui também é uma matéria que eu achei super interessante, que vem do New York Times, que é entenda como Hamas usa túneis em hospitais na faixa de Gaza para operar. Então, além de noticiar que tinha túneis embaixo de hospitais, eles trouxeram as provas. Vejam. Calma, gente, calma. Calma. Muita emoção, hein? Ó. Uma pia. Outra pia. Uma terceira pia. Gente, esse povo gosta de lavar a mão, né? Ah, é um lugar... É um hospital? Ah, tá. Então o pessoal realmente gosta. Olha só, sala. Porta sem saída, sala. Porta, painel elétrico. Essas são as provas. Vejam. Chega a ser ridículo, né? Eu estou meio... Assim, é patético. E tinha também, nessa matéria, um desenho bem feito, assim... que deve ter feito com AutoCAD, não sei o quê, dos túneis, né? Como se isso fosse a prova de alguma coisa. Então, tira o DNA aí, pega o DNA das pessoas, vê se tem DNA dos reféns, pega uma prova. Calma, eu vou trazer a prova para vocês. Vocês acharam que eu não ia trazer? Tadã! Aqui está a prova. Essa pessoa aqui é o porta-voz do exército israelense, e isso aqui é a prova. Uma lista em árabe, hein, Michel? Em árabe, hein? Das pessoas que cuidavam dos reféns. Então, tem aqui todos os nomes dos caras. Um chamava segunda-feira, outro chamava terça-feira, outro chamava quarta-feira, outro quinta-feira, outro sexta-feira, sábado e domingo. Você vê que nomes criativos que eles têm. Mas isso aqui, na verdade, depois se descobre... E aqui ele está levando um repórter da CNN. Então, o repórter da CNN está lá mostrando... E o cara não falava árabe, só que um produtor ligou e falou, gente, isso daí é um calendário. Não, ele está dizendo aqui que... O porta-voz está dizendo que isso daqui é uma lista de pessoas que estavam fazendo a rotina aqui, estavam guardando os reféns. Só que não, né? Então, eles venderam isso, a CNN publicou a matéria, mesmo sabendo que isso não era, que era um calendário, eles mostraram essa matéria. Agora, a gente vê todos esses erros e a gente não vê depois erros, né? A gente vê todas essas mentiras e depois a gente não vê um erramos, um pedido de desculpas. Isso não e se aparece é uma coisa muito pequena. Então, eu procurei, de todos esses jornais, as desculpas, né? E eu não achei, pelo menos, dando um Google, né? Talvez, se eu procurasse dentro do arquivo, não sei o quê, eles não pedem muita desculpa. Né? Não, o New York Times pediu desculpas depois que o próprio governo falou que não tinha armas de destruição em massa. Né? Então, os veículos de imprensa são confiáveis. Essa também é uma história bizarra, né? Que foi essa repórter da CNN, ela entrou numa daquelas cadeias do Assad, encontrou esse moço aqui e falou, estamos resgatando. A mulher branca ocidental resgatando um prisioneiro. Olha que furo de reportagem, né? Aí ela tirou ele da cadeia, deu água. Tá vendo essa aguinha aqui? Ela deu água para ele, resgatou, e tem uma foto dele lá, assim, meio assustado na cadeia. Gente, descobriram que esse aqui era um dos torturadores lá do Assad. Então, é esse jornalismo mal feito, tosco, sem checagem, assim, só para mostrar a violência do... Não estou dizendo que o Assad era uma beleza, não, ao contrário, não estou aqui defendendo ninguém. Só que, gente, você precisa de um mínimo de jornalismo para isso. Aqui também é uma história que apareceu no New York Times, que falava sobre os rapes, estupros em massa feitos durante 7 de outubro. Né? Essa reportagem teve muito
muita divulgação, saiu em vários lugares, dizendo que o Hamas usou como uma arma, né, de guerra o estupro em massa, né, que várias mulheres teriam sido estupradas. Não estou dizendo que algumas mulheres não foram estupradas, não estou defendendo ninguém, estou falando como o jornal publicou uma história que essa família aqui... E vocês veem, ó, como aqui tem pessoas, né? Você vê o sofrimento dessas pessoas. Enquanto aquela foto lá atrás era uma multidão, assim... Aqui você vê o sofrimento na cara das pessoas. Só que essas pessoas, dessa família, dessa mulher assassinada pelo Hamas, depois desmentiram a matéria. Falaram que não há indícios de que ela teria sido estuprada. Então, o New York Times tem um podcast que chama The Daily. Eles iam fazer um especial no The Daily sobre essa matéria, não fizeram, porque essa matéria tinha muitos problemas. Um deles uma das repórteres é uma agente do governo israelense, do exército israelense. Depois descobriram que ela nunca tinha escrito uma matéria e que ela era um agente. Então, e que, né, não tinha muitas comprovações, não tinha muita prova do que eles estavam falando. E olha a manchete que deu, e eu até hoje não achei o desmentido. Né? Enquanto isso, eu coloquei aqui de lado, você vê que você não acha nem o desmentido, fala que a redação meio que se insurgiu. Né? Não tem um desmentido do jornal. Enquanto isso, as Nações Unidas soltou essa... Não estou dizendo que foi ao mesmo tempo, mas soltou essa nota dizendo que especialistas da ONU, eles registraram vários abusos contra meninas e mulheres nas prisões israelenses. Isso não sai. Os gatekeepers, o agenda setting, todas essas teorias aí, a gente vê que dá para explicar por que isso não sai. Uma última questão aqui, cobertura de Gaza deixa de dar foco ao que realmente é importante. O que é importante? Gente, desde 2 de março não entra água, remédio e comida em Gaza. São 3 meses de pessoas passando fome. Né? Peraí. Mais de 300 jornalistas foram assassinados. Prisões e assassinatos seletivos de médicos, enfermeiros e integrantes de equipe de salvamento. A gente não vê grandes matérias sobre isso. Eu não botei as toneladas aqui, mas cerca de 70 mil toneladas de bombas lançadas por Israel. Mais do que foi lançado em Dresden e outras 2 cidades alemãs, e mais do que 2 bombas atômicas. É o maior número de crianças assassinadas em uma guerra. Pessoas estão morrendo de fome, doenças e embaixo de escombros. E a incursão militar israelense só conseguiu, nesse 1 ano e meio, salvar 4 pessoas. Então, guerra, jogar bomba, invadir, não adianta nada, não vai trazer refém. O que vai trazer refém é negociação, trazer comida para essa população, tratar não como uma questão de poder. Né? Uma pessoa aí está sendo beneficiada, que é o líder israelense, e a população israelense não está sendo beneficiada. A economia israelense vai mal, as famílias não têm seus queridos de volta, suas pessoas queridas de volta das mãos do Hamas, e a população palestina está sofrendo de uma forma incomensurável. Conflitos, ocupações e resistência. Sua complexidade merece ser tratada com seriedade e contextualização. Isso não está sendo feito. E o que a gente agora, para encerrar, uma educação midiática, né? A gente se educar um pouco para ler os jornais. Quem são essas fontes de informação? Quem está dando essa informação? É o governo israelense? É o governo americano? São ONGs respeitadas? Né? Eu tendo a ver as informações, a checar
em outros lugares. Eu não confio mais em governos que têm interesses na região. Existe equilíbrio entre essas fontes? Só tem agência internacional americana, britânica. Eu quero saber dos jornalistas locais, né? Não é à toa que estão sendo assassinados muitos jornalistas, porque a janela que a gente tem de Gaza são esses influencers e jornalistas palestinos. Então, a gente vê o que está acontecendo lá, e agora cortaram também, estão cortando a internet, estão cortando a comida, então cada vez menos a gente vê. E os algoritmos estão cortando também. Antes eu via bastante, agora não está aparecendo muito esses repórteres, esses jornalistas lá, e muitos deles já saíram de lá também, se não foram assassinados. O que vale para um lado, vale para outro. Se um lado tem o direito de se defender, o outro também tem direito. Só que um lado tem o direito de se defender atacando o outro, enquanto o outro lado não tem direito nem de se defender e nem de atacar. Então, vamos dar o direito para os dois lados. O que está faltando dessa cobertura? O que a gente não está vendo, né? O sofrimento humano, que não está entrando comida lá, como que as pessoas estão vivendo, como as mulheres estão vivendo lá. Eu fico pensando em questões de higiene, questões de saúde, mulheres grávidas, crianças. Isso é de cortar o coração. E a gente não vê, parece que ninguém está sofrendo porque a gente não vê essas histórias individuais, né? Ideias e palavras que são muito frequentes e muito repetidas. Quando tem muita frequência na palavra, é que querem colar esse assunto, querem vender esse assunto e trazer esse assunto para você. A cobertura é cansativa e sempre igual, então ninguém mais aguenta ouvir falar de Gaza. Não é à toa, né? Você não quer mais nem saber, não quer mais nem ver. Repórteres e editores são especializados, isso é um problema também, né? Muita gente, às vezes o jornalista brasileiro que é mandado por essas regiões, como o fotógrafo que eu falei para vocês, eles não conhecem nada, né? Então são pessoas que não conhecem o assunto. Então, muitas vezes, mesmo mandando o jornalista brasileiro, esses jornalistas não trazem alguma profundidade, né? As ênfases são sempre de um mesmo lado, né? A gente vê essa cobertura sempre trazida para o mesmo lado e falada muito de um mesmo lado e não o outro lado. As ênfases, o equilíbrio da cobertura para os dois lados é igual? Existe um lado que sofre, existe outro que sofre também, ou só um lado sofre, só um lado tem nome, um lado que tem fotos, que aparecem as fotos das vítimas, enquanto o outro lado é aquela multidão se deslocando de volta para casa. Acho que é isso. Obrigada. Fico para as perguntas. Tem, acho que, perguntas do chat. Primeiramente, muito obrigada por essa super aula incrível que nós tivemos. Eu tenho aqui algumas questões que foram colocadas no chat. Francis Mar Ramírez diz o seguinte: não falar, entre aspas, não falar de lugares distantes de países ocidentais não seria uma reação natural à diversidade de línguas e ao desconhecimento da história daqueles países? Essa é uma questão que foi colocada. E outra questão que foi colocada, as pessoas estavam discutindo aqui no chat, os recentes ataques de Israel ao Iêmen, e as pessoas estavam comentando essas notícias, e a Marina Araújo comentou que isso é o tipo de coisa que não vai aparecer nos veículos midiáticos principais. Eu aqui tive a curiosidade de pesquisar rapidinho com as palavras-chave Iêmen e Israel, e vi várias notícias publicadas no Brasil recentemente, nas últimas horas, com palavras que amenizam um pouco a situação, que falam, por exemplo, numa resposta israelense, ou numa expansão da ofensiva, que são palavras que amenizam um pouco a situação, para dizer o mínimo. Mas as pessoas estão comentando aqui sobre as fake news, sobre como isso adquire um tamanho grande, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco essas questões. É engraçado falar de fake news. Eu estudei jornalismo, fiz graduação em jornalismo, trabalhei como jornalista. Fake news existe desde que deram esse nome, mas notícia
Mentira tem de montão, assim, só que deram esse nome que colou, né? Aí, a primeira questão era sobre a diversidade, né? Então, isso que é incrível. Nesse trabalho que eu fiz, eu vi que falta diversidade, né? O mundo árabe é tão diverso, tem tanta coisa diferente, tem tanta coisa bacana, e a gente não vê, né? O mundo islâmico também tem muita coisa diferente, muita coisa ruim, muita coisa boa, muita coisa mais ou menos, e a gente não vê essa diversidade, né? A própria, que eu estava falando para vocês, a TV Globo tem um escritório em Nova York, correspondente em Washington, não sei o quê. Tem, sei lá, 50 jornalistas lá nos Estados Unidos. Beleza, é um país super importante. Mas a China hoje é super importante. Sei lá, a Coreia virou, né, a criançada adora a Coreia, não sei o quê. O mundo árabe é importante. Tem tanta coisa, né? A África é importantíssima para a gente, né? E a gente não tem correspondente, só tem milhares de coisas lá super babando ovo para os americanos, e, enfim, é muito bizarro. A segunda questão do Iêmen, gente, o Iêmen a gente trata como se fosse qualquer coisa, como a gente trata a periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem ideia, a gente não sabe, né? Então, a nossa periferia a gente não sabe, imagina o Iêmen, né? E o Iêmen ainda... o que trazem do Iêmen, mataram os Houthis lá, quer dizer, tipo, até outro dia eles estavam com uma fome enorme, né? Não estava entrando ajuda humanitária, estava uma guerra super sangrenta, não sei o quê. Como estão as mulheres do Iêmen, gente? Como estão as crianças do Iêmen? Então, normalizar esses bombardeios ao Iêmen também falar, aquela gente não interessa, o que interessa é bombardear. E a última que você falou sobre... Não, é isso, né? Você vê que essas palavras são bem parecidas, né? Resposta, retaliação, ofensiva militar, não sei o quê. É tudo, né? Tá tudo interligado. Acho que é isso, né? Já está tarde aqui. Eu falei, eu tinha falado para o Pedro, eu falei, Pedro, vamos fazer. Ele falou, 1h30 tá bom. Eu falei, não, vamos fazer 2, não sei o quê. Mas eu também não sabia que era à noite, e é muito difícil mesmo alguém acompanhar 1h30 falando direto. Então, Pedro, desculpa. Olha, fui eu que... É um prazer enorme. Não fale isso. É uma oportunidade única de ouvir o seu trabalho. Eu queria te provocar um pouco. Provocar nem é o caso, mas eu fico pensando. A gente critica as redes sociais porque parece que elas não têm um propósito... elas não têm uma instituição clara do que é, digamos, que elas não são uma organização, são manifestações de uma pessoa que repercutem em outra, no fim, são, vamos dizer assim, pequenos grupos que têm a voz, e isso é bastante colocado em alta voz, né, em alto-falantes. E aí tem a projeção que as redes multiplicam rapidamente. Mas não há um programa atrás daquilo, aparentemente. Quer dizer, tem o algoritmo. Mas assim, digo assim, que a pessoa, ela fala o que ela pensa. Ela não tem nenhum compromisso com nada. Agora, um jornal, vamos considerar assim, o jornalismo, pensar como um todo, ele foi criado e ganhou o destaque e o status ao longo de pelo menos 100 anos, vamos dizer assim, no século XX. A gente deu uma importância que, inclusive, que faz que o governo banque parte, conceda direito de um jornal, sessão para ele fazer, porque ele presta um bem público, ele tem responsabilidades, a gente tem que checar a veracidade, enfim, dos fatos antes de publicar, e essa é uma premissa do jornalismo profissional. Fico pensando, diante de uma exposição como essa que você fez, a pergunta é, existe ainda essa ideia de jornalismo ou acabou? Não, porque, assim, claro que tem. Precisamos ter isso muito claro, porque nós criamos faculdades para isso. Nós temos um espaço aqui
como por exemplo, na USP, como outras universidades, para o jornalismo. A gente tem uma ciência chamada jornalismo. Então, assim, é uma crise tamanha que é impossível a gente anuir, né, e dar um aval para a existência de discursos como esses. Então, são tão ruins quanto... São tão ruins quanto o noticiamento espontâneo das redes, né? Então, realmente fica muito difícil, né? Olha o tempo que você gastou da sua vida estudando isso, né? E eu vejo que, desde o seu mestrado até agora, a coisa, eu acho que até deteriorou. Então, assim, ainda existe, a gente pode ainda pensar que existe um jornalismo, porque senão, né, eu acho que é uma questão assim... É uma questão séria que primeiro, o jornalismo tem algum parâmetro, né? Então, o que eles publicam, eles podem ser processados, o jornalista tem um treinamento. É claro que o jornalismo assim, é o que a gente tem que ler, né? Então, vocês viram que tudo que eu mostrei aqui eram de jornais ou fontes oficiais, né? Então, eu não vou pegar o que saiu num tweet ou não sei o quê e falar, isso aqui não sei o quê. Então, eu boto, só que a gente tem que ter uma educação midiática, ver o que está estranho, que eu devo desconfiar, porque os jornais têm interesse. Você mesmo falou, as TVs são concessões, TVs e rádios são concessões. Então, claro que a Globo vai ser amiga do rei sempre, porque é uma concessão, ele pode tirar essa concessão a qualquer momento. Agora, esse jornal também tem seus interesses locais, tem uma comunidade lá que deve ser muito influente no Rio de Janeiro, que pressiona ou que tem bastante gente escrevendo no jornal. A questão é que mídia social é uma selva, né? A gente não tem, e essa selva está acabando com o negócio dos jornais. Os jornais, ou eles começam a fazer uma cobertura mais uma cobertura diferente, a mudar algumas coisas. Eles já estão mudando, né? Você vê o corpo das matérias, você vê que eles estão entrando nas mídias, que tem mais vídeo. Eles estão mudando bastante, porque eles estão sendo engolidos pela mídia social. As pessoas mais velhas, você fala com mãe, tia, não sei o que lá, eles veem aqueles programas no YouTube, assim, show de horror, recebe notícia da tia. Quando eu estava em Nova York, minha mãe veio para mim e falou assim, olha, não, foi assim até hoje, eu não acredito que eu vi aquilo. Ela estava num grupo de WhatsApp e me mostrou, olha, tiraram um bebê os israelenses que vieram aqui ajudar em Otim não, lá aquele... Em Mariana, quando teve aquela tragédia de Mariana, olha só, os israelenses tiraram uma criança recém-nascida do barro, lá dos escombros, lá do sei o quê. Aí eu olho o vídeo, e tinha lá uma igreja evangélica que estava mandando o negócio. Minha mãe não é evangélica, mas amiga, mandaram. Eu olhei aquele vídeo, era um cara com roupa do exército, a bandeira da Síria. Ele tinha uma barba, aqui não tinha parte. Aqui a gente já vê que são alguns muçulmanos que não usam aqui, porque o profeta não ganha, enfim. E o cara com a bandeira da Síria aqui, roupa do exército, tirando uma criança toda branca, assim, que... Minha filha, quando nasceu, ela estava coberta de... A gente que, né, sabe, alguém recém-nascido, está sendo tirado da barriga da mãe. Então, eu olhei aquilo, eu vi a barba do cara, eu vi a bandeira da Síria, vi que era um recém-nascido, e atrás tinha uma porta. Como pode ser escombro? Então, quer dizer, eu falei, mãe, esse cara é um sírio
fazendo um parto. É um cara do exército sírio fazendo um parto. Aí dei uns Googles lá e achei a matéria, o negócio. E, para minha mãe, era gente do exército israelense que veio para cá ajudar a tirar a gente do barro lá, dos escombros lá de Mariana. Então, é uma loucura isso. Isso é uma loucura. É uma loucura. E os vídeos que aparecem, assim, eu usava um vídeo antigamente, que era um vídeo que parecia tosquinho. E aí a gente começou a ver, tinha uma mensagem que era tipo contra o governo, enfim, as coisas são muito elaboradas, são muito bem feitas, né? Tem essas toscas e tem as bem feitas. E os jornais estão sendo varridos. Ninguém mais lê jornal. Você entra numa classe aqui na USP, você pergunta, quem lê jornal aqui? Eu perguntei, num curso de escrita acadêmica que eu fiz, 3 de 25 levantaram a mão. Então, vai acabar, o jornalismo está acabando. E o jornalismo brasileiro é muito pior do que outros? Não, é tão ruim quanto, só que a gente tem esse problema de os nossos interesses não são iguais aos deles, né? Eles têm interesses do norte global, a gente tem do sul global, mas a gente se acha muito norte global, né? Enfim, é isso aí. Gente, eu queria agradecer novamente, obrigada pelo convite, acho que vai ficar gravado aí, né? Então, ó, você que estava gravando pode pegar ali. E é isso. Obrigada, Michel. Obrigada, Pedro. Obrigada, Maria Carolina. Me convidem sempre. Vamos fazer o sorteio?